Glórias a Deus, glórias no nome do Senhor. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Eu sou o irmão Jean de Campinas, venho trazer para vocês uma mensagem trazida do coração das Escrituras para a tua vida, para a tua alma. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas que se encontram no dia de hoje. Os falsos profetas que estão aí, no nosso país, nas igrejas, no mundo virtual, enganando a muitos iludidos. Mas hoje nós vamos pegar uma passagem bíblica do Velho Testamento, nós vamos examiná-lo, amém? Com a luz do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir para você as verdades da Sagrada Escritura, as verdades bíblicas, amém? Vamos lá então. A passagem bíblica ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 18, e do versículo 20 até o versículo 40. Amém? Assim o Senhor vai dar a graça de nós conversar, bater um papo. Além da mensagem, vai ser um estudo para abençoar a sua vida. Amém? Vamos lá, com a ajuda do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo. Eu preparei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é quem é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atentando
a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, e tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai, e sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjar. E aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Glória ao nome do Deus soberano, do Deus que responde, do Deus das Escrituras. Amém? Então aqui está essa passagem bíblica. No meio desses 450 profetas de Baal, tinha 450 profetas de Azera. Não, tinha 400 profetas de Azera. Então o total de falsos profetas era 850. Amém? Isso, como é que você vai conferir isso? Vamos no versículo 18, que diz assim: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Amém? Então esses falsos profetas se alimentavam da mesa de Jezabel. Então eles não profetizavam contra o reino de Jezabel, contra a casa de Jezabel,
eles só profetizavam benções, eles só profetizavam aquilo que favorecia o ego de Jezabel, eles só profetizavam. Irmã Maria, irmã Marivete, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos pregando uma mensagem sobre os falsos profetas. Então esses 850 profetas que tinha, era 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que se encontrava ali, naquela época, que se alimentavam da mesa de Jezabel. Então eles não profetizavam contra aquele reino, eles não profetizavam contra aquela casa, bendito é o nome do Senhor, era só profetizava a benção, só profetizava benfeitorias, só profetizava alegrias. Glória ao nome do Senhor. Convido o povo aí, irmã Marivete. Bendito o nome do Senhor. Vou dar uma explicação sobre a história da época para vocês entenderem. Seguistes os Baalins. As palavras hebraicas Baal quer dizer dono, senhor e marido. No paganismo de Canaã, era o nome coletivo para expressar várias ideias que o povo fazia das divindades, da natureza, que seriam os protetores de certas regiões, especialmente do bosque e montanhas. Alguns consideraram-no Deus das chuvas, outros um Deus do fogo. Gradualmente o nome se tornou um nome próprio a Baal, o grande, Deus da fertilidade e produção agrícola, adorado pelos cananeus, seus sucessores, os fenícios. Esta adoração incluía os piores abusos sexuais e o sacrifício de vidas infantis. Se a resposta você vai chegar em Jeremias 19, no versículo 5. Jezabel, filha de um sacerdote, rei de Tiro, era a grande incentivadora do restabelecimento do culto de Baal na Palestina, tendo conseguido tal progresso no assunto que provocara o desafio público e decisivo do profeta Elias. Glória ao nome do Senhor. O pai de Jezabel, ele era um sacerdote desses rituais diabólicos, bendito o nome do Senhor, aonde tinha orgias sexuais, matavam as crianças infantis, queimada no fogo, bendito é o nome do Senhor, fazia sacrifício das crianças. Esse sacerdote diabólico, nesse mundo paganismo, bendito é o nome do Senhor. Como diz no versículo 21, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Seu Senhor é Deus, segui-o, seu Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu, porque por certo o povo também tinha medo daquele reinado que tinha naquela época. Glória ao nome do Senhor. Vou terminar de explicar para me explanar o século 21. Os profetas de Baal, você viu que eu li o texto falando que eles manquejavam? Vamos ver qual é esse tipo de manquejamento em que eles tinham. Você vai entender. Manquejando aqui se descreve uma parte do ritual pagão em voga naquela época. Os falsos profetas
caminhavam ao redor do altar, ajoelhando-se a cada passo, fazendo uso alternado do joelho. Ajoelhava e levantava, ajoelhava e levantava. Era o ritual do culto deles. Glória ao nome do Senhor. 12 pedras. Este ato é uma condenação simbólica e profética da divisão das tribos. Todas elas pertencem a Deus. A divisão do reino levara Acabe a fazer aliança com os pagãos. O altar que Elias restaurou, como diz o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Bendito o nome do Senhor. Teria sido talvez um centro do culto a Jeová. Esse altar era onde o povo de Deus fazia um culto de adoração a Deus. Até os tempos de Acabe e a antecedência do paganismo, antes de o paganismo criar essa força. Glória ao nome do Senhor. Nota-se a calma sustentada pela fé do profeta, verdadeiro dom de Deus, que simplesmente deixa o Senhor agir. O profeta fez os preparativos sem sequer sombra de dúvida. Teria esperado horas sem temor e já sentindo o júbilo da vitória. No versículo 27, nas coisas eternas o esforço humano não tem valor, mas sim a obra de Deus, aceita pela fé, como diz em Romanos 4, no versículo 5, água teria vindo de um poço ou do mar que fica perto do Monte Carmelo. Glória ao nome do Senhor. O verdadeiro profeta, ele não se espanta, porque antes dele propagar o desafio, Deus tinha falado com ele o que ele deveria fazer, o que ele deveria proceder, como ele deveria fazer. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, no século 21, nós vemos muitos profetas virtual nas redes sociais. Bendito é o nome do Senhor. Você vê profetas no TikTok, você vê profetas no Kawaii, você vê profeta no YouTube, você vê profeta no Facebook. Bendito é o nome do Senhor. Você vê profeta para tudo quanto é lado. Glória ao nome do Senhor, profetizando as suas profecias mortas, que não procede do coração da Escritura, não procede do Deus da Escritura, não procede do Deus verdadeiro, não procede do coração das Escrituras. São esses profetas, bendito é o nome do Senhor, não generalizando todos, que no meio de alguns tem os verdadeiros. Bendito é o nome do Senhor, porque o dom de Deus, ele não está morto, o dom de Deus está aí. Bendito é o nome do Senhor. Mas muitos desses profetas que só profetiza a benção, que só profetiza a benção daqui, profetiza a benção dali, bendito é o nome do Senhor, profetiza a viagem daqui, profetiza a viagem dali, como ainda mais agora no final do ano. Bendito é o nome do Senhor. Esses profetas começam a profetizar, é benção daqui, começa a profetizar, é benção dali. Bendito é o nome do Senhor. Começa a criar essas profecias humanas, do coração humano, do sentimento humano, do ego humano, que não procede do Deus das Escrituras. Aleluia, Jesus. Quantos irmãos? Quantos? Agora, Célia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Agora a gente começa a ver todo o TikTok, todo o Facebook, todo o Kawaii, aparecem os profetas profetizando benção, outros ainda te cobrando pela profecia, te cobrando pela uma oração, outros querendo dinheiro, fazendo dinheiro, vendendo a
aquilo que não é dele, vendendo a palavra de Deus, que a palavra, ela é de Deus. O Deus das Escrituras não tem nada a ver com o Deus do Facebook, não tem nada a ver com o Deus do TikTok, com o Deus do Kawaii, glória ao nome do Senhor, com o Deus do YouTube. Não, igreja, acorda, igreja. O Deus das Escrituras é diferente. O Deus das Escrituras, ele aparece com fogo. O Deus das Escrituras, ele fica profetizando benção daqui, riqueza dali, aleluia. É um sentimentalismo diabólico, humano, bendito é o nome do Senhor, e não procede das verdades bíblicas, não procede do coração da Escritura, bendito é o nome do Senhor. É maldição daqui, aleluia, é benção daqui, é benção dali, trazendo maldição no seu casamento, trazendo maldição na sua família, trazendo maldição nos seus filhos, glória ao nome do Senhor. Olha o que as suas crianças estão aprendendo, olha o que as nossas crianças estão aprendendo na boca desses profetas, esses falsos profetas, bendito é o nome do Senhor, que não procede do coração de Deus. Aleluia. Quantos me ligam, falam comigo sobre profecias? Quantos casais destruídos? Quantas famílias destruídas? Quantos filhos de crente perderam a sua fé? Estão no mundo. Outros estão nos braços da droga, nos braços da bebida, nos braços da prostituição, por causa de falsas profecias, aleluia, o nome do Senhor, por causa desses rituais proféticos, aleluia, que está no século 21, está destruindo a sua casa, está destruindo a minha casa, está destruindo a nossa família, está destruindo as nossas crianças, está destruindo a igreja, aleluia. O povo está perdendo a fé de ir para a igreja, o povo está perdendo a fé, aleluia, de ir na igreja se reunir, oferecer uma adoração a Deus. O povo está perdendo a fé. Olha como é que está, aleluia. É um amor que está esfriado no meio do coração de todos os crentes, glória ao nome do Senhor. Um crente que não tem mais amor pelo teu próximo, um crente que não tem mais amor a Deus, um crente que não ouve mais, aleluia, o nome do Senhor, as palavras de Deus. Criaram cera nos ouvidos, não consegue mais ouvir a verdadeira palavra de Deus, mas consegue ouvir as falsas profecias lançadas nas redes sociais, lançadas nas igrejas. Igrejas que nascem do nada, com profecias, e crescem. Isso que é o pior. O povo vai atrás disso, o povo corre para isso, correndo atrás de curas, correndo atrás disso, daquilo. É carne que não quer morrer, é carnes que não quer morrer. Irmãos, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo renove as nossas consciências, renove a consciência da nossa família, renove a consciência dos nossos filhos, renove a consciência da igreja, renove a consciência dos líderes, aleluia, dos líderes que estão na frente do povo, que, aleluia, que os vão clamar a Deus para que o Senhor possa enviar o seu Espírito e converter esses homens, aleluia, para trazer na frente do povo as verdadeiras palavras de Deus, trazer de volta o Deus das Escrituras, bendito é o nome do Senhor, trazer de volta o Deus Criador, bendito é o nome do Senhor, não esse Deus consumidor que está nos púlpitos brasileiros, que está nas igrejas brasileiras, bendito é o nome do Senhor. É uma maldição que pegou esse povo. Aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor. É triste ver o que está acontecendo no meio da mocidade, por causa desses rituais proféticos nas redes sociais. É triste, é triste. Vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a Deus para que o Senhor venha renovar as vossas mentes,
para que a mente da nossa família, a mente da nossa casa seja renovada pelo Espírito Santo, para que os líderes da nossa igreja possam ser renovados pelo Espírito Santo, para que haja uma limpeza nos púlpitos brasileiros, para que esses títulos de pastores, esses títulos de apóstolos, esse inferno que colocou divisa no homem e traz maldição na vida do povo, e o povo acaba crendo. Vê um pastor chegando, não chama nem por nome mais, é o pastor fulano. Quando ele assinar um documento, se ele vai assinar pastor fulano, ou se ele vai assinar José, Maria, João. Para de prostrar diante do homem. Aprenda a prostrar-se diante de Deus. Aprenda a prostrar-se diante de Deus. Não tem mais e nem menos. O Senhor Jesus fez nós todos reis e sacerdotes. Você pode oferecer a sua própria necessidade a Deus. Não precisa de pastor oferecer por você. Não precisa. Você entenda, você é rei e sacerdote. Entendeu? Leia a Sagrada Escritura. Você vai encontrar em Pedro, você vai encontrar em Apocalipse. Nós somos reis e sacerdotes. Você, um sacerdote, o que um sacerdote fazia? Oferecia sacrifício. Você pode oferecer o sacrifício da sua prova. Você pode oferecer o sacrifício da sua tormenta. Você pode oferecer o sacrifício da sua própria enfermidade diante do Deus que te ouvirá, o Deus das Escrituras, aleluia, que aquilo que você faz em silêncio no seu quarto, Ele te responderá publicamente, diz as Escrituras. Aprenda, igreja, aprenda, pelo amor de Deus, aprenda. Você pode ver, os que pregam a verdade, não dá nem visualização nos vídeos. Agora os que pregam mentira, engano, profecias mentirosas, como o povo gosta de ser manipulado, como que a mente humana gosta de ser manipulado. Aprenda, igreja, você é sacerdote na sua casa, você é sacerdote na sua família. Aprenda, igreja. Você pode oferecer os seus próprios sacrifícios de adoração a Deus, em espírito e em verdade. Fiquem todos com Deus, e Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém? Vou pedir para vocês, compartilha a nossa live. Compartilha ela. Leva nos grupos. Leva para outros, para que eles possam acordar com esta mensagem, para que eles possam acordar com essa pregação. Bendito o nome do Senhor. Eu vou fazer por essa semana uma pregação que Deus colocou no meu coração. Deus colocou a mensagem no meu coração para me falar com a mocidade sobre a fé verdadeira. Será? Você conhece? Você sabe como conhecer a fé verdadeira no seu coração? Eu vou falar sobre isso. Amém? Eu aguardo vocês. Eu vou anunciar, eu vou preparar o dia para que nós possamos juntos glorificar a Deus nessa parte também. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.